Bom dia, Cláudia. Bom dia. Acho que ainda não entrou, agora está entrando. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Agora Pode sim, falar. estamos ao vivo. Sim, ao vivo aqui no Legal. Instagram, no Facebook. Tá. Bacana. Walter, vamos então às nossas reflexões, né? Hoje eu queria te perguntar sobre o diagnóstico, né? Eu queria saber se um diagnóstico tardio é um obstáculo para a cura. E também queria saber se existe um tempo certo para se diagnosticar alguma coisa. Bom dia, Aline. Bom dia, os amigos do Instagram, do Facebook, né? E vamos seguir um pouquinho aqui nos nossos temas aqui dos obstáculos à cura, né? E o diagnóstico é uma coisa muito importante, né, de se conversar, porque tem um significado um pouco diferente do que é para medicina comum, né? E por que isso? Porque o homeopata, ele faz um diagnóstico mais complexo. Então, nós temos o que a gente chama de diagnóstico clínico, né? Que é o mesmo tipo de diagnóstico que o alopata faz, que tenta relacionar a doença, né, para ter um quadro geral de como está o paciente, da gravidade, e instituir um tratamento. Só que tem diferenças grandes entre que interferem no processo do uso da homeopatia, né? Então, o homeopata ele não depende do diagnóstico para medicar. Nós não usamos protocolos para as doenças. Nós tratamos indivíduos, individualidades e restituímos saúde. Então, o nosso diagnóstico é um diagnóstico clínico também, só que de que espécie de doença nós estamos lidando. Porque dependendo do tipo de doença que você está lidando, você tem um tipo de evolução que você espera. Você tem uma noção da gravidade, né? E como você deve atuar também no entorno, orientações, dieta e outras orientações, exames, né? Só que o homeopata ele também faz um diagnóstico homeopático, que é o adoecimento do ponto de vista da evolução dinâmica da doença crônica ou da doença aguda, e uso do diagnóstico dinâmico, que em alguns, classicamente na homeopatia, é chamada de prognóstico clínico dinâmico, mas eu não gosto muito de usar a palavra prognóstico, porque eu sou aluno do professor Walter Edgar Maffei, fui aluno dele, e ele falava que prognóstico em medicina era besteira, porque a gente pensa que vai evoluir de um jeito e o paciente é uma individualidade e evolui do jeito que ele tem que evoluir. Então ele fala que prognóstico em medicina é muito perigoso. Todo mundo já passou por situações assim. Fala para o paciente, olha, fica tranquilo, o paciente tem uma coisa gravíssima. Daí você pega um paciente super grave e fala assim, olha, esse aí a gente não tem esperança. E o paciente sobrevive e fica muito bem. Então, em medicina, tudo evolui como tem que evoluir, de acordo com aquela individualidade. Então, o prognóstico não é uma coisa muito sensata, mas a gente pode ter uma visão de como evoluem as doenças, né? E tentar prever, dentro daquele caso de doença, como aquilo está evoluindo, se está evoluindo bem ou não está evoluindo bem. Então, o diagnóstico tem essa importância, mas não primordialmente para a gente chegar no medicamento e instituir a terapêutica. Por quê? Porque como a homeopatia trabalha com
o relato do caso com os sintomas e os sinais que o paciente apresenta, mesmo antes de se estabelecer com certeza um diagnóstico, mesmo que seja um diagnóstico aproximado, nós já temos condições de medicar. Inclusive, nós temos que condições de medicar a doença antes dela receber o nome através do diagnóstico. Quando ela já está com os sintomas latentes, como a gente fala, que é a doença crônica latente, classicamente conhecida na homeopatia como psora latente. Então, é uma forma de ver o quadro geral de saúde do paciente, de tal forma que a gente consegue tratar e medicar todos os casos de alteração de doença, mesmo que ainda não tenhamos o nome de uma moléstia ou diagnóstico firmado, né? Então, aqui tem uma pergunta: em que casos a homeopatia solicita exames laboratoriais? Então, os exames complementares são importantes para a gente ir fechando esse nosso raciocínio, entendendo melhor o caso de doença. Mas, primordialmente, entre a pesquisa do sintoma, que é a anamnese, que é aquela parte onde o paciente lembra o que ele está sofrendo, há quanto tempo, e a gente vai anotando, vai fazendo o interrogatório, e depois o exame físico complementar, a gente deveria cumprir, em média, 85% do diagnóstico. Então, daria 15% aonde a gente precisa dos exames complementares. E então é importante pedir os exames complementares para a gente ter uma noção de evolução também, né? E detecção de problemas que a gente pode suspeitar. Então, os exames caem muito de qualidade quando se inverte essa curva e a gente quer fazer check-up ou quer fazer detecção através de exame. Porque daí a gente deixa 85% de fora, que é ouvir o paciente, examinar o paciente, e fica só com 15%. Então dá um falseamento muito grande. E essa inversão ocorre muito na medicina atualmente, porque hoje a gente tem acesso a meios de diagnóstico por imagem, né, ou laboratoriais, que 10 anos atrás a gente nem imaginava que seriam tão acessíveis. E com certeza esses meios vão se aperfeiçoar. E isso é muito bom para a medicina e para o paciente, para o médico, porque vai aperfeiçoar a nossa forma de fazer o diagnóstico, e isso vai ajudar também no tratamento e, né, no acompanhamento. Porém, está tendo uma inversão porque está se deixando de ouvir o paciente e está se exagerando nos sintomas. E chega ao ponto de pessoas que anualmente fazem 1 ou 2 check-ups, que é fazer listas de exames, e não faz nenhum check-in de como está a saúde dele. Não faz um inventário de saúde, que é o que a gente faz na consulta, perguntando para o paciente tudo aquilo que a gente sabe que são as sensibilidades dele, porque a gente sabe o quadro completo dele de saúde. Então, o diagnóstico você vê que não é de menor importância, apesar de não ser para o homeopata o primordial para dar o medicamento, nem para fazer o segmento, porque a gente vai seguir através dos sintomas, e a melhora clínica é soberana, né? Isso é uma coisa que todo médico aprende, né? E tem sido negligenciado, que é a soberania da clínica sobre os exames. Por quê? Porque hoje um exame a precisão do exame de imagem, por exemplo, aumentou muito, né? Então ajuda muito a gente a pesquisar e ter uma ideia do que pode ser aquela lesão ou aquele problema. Mas não responde totalmente. A máquina não consegue responder à complexidade da individualidade humana. Então, o que eu falaria é que o médico homeopata ele solicita exames, provavelmente muito menos do que o alopata. Mas ele solicita os exames necessários
para comprovar o diagnóstico, para fazer o segmento, para afastar outras causas, né? Para a gente ter uma precisão maior. E isso é uma coisa importante, que um diagnóstico ele pode ser instituído ao longo do tempo. Se é um agudo, a gente precisa de um diagnóstico rápido. Então, nossas hipóteses têm que ser rapidamente comprovadas, porque a doença é aguda e provavelmente pode ter um desfecho desfavorável muito rápido. Se a doença é crônica, então a gente pode ter um processo de descoberta diagnóstica um pouco mais gradual, né? Então, sem abandonar a pesquisa do que o paciente está tendo a cada momento, a gente pode também ir lentamente estabelecendo o diagnóstico e não tentar rapidamente taxar a pessoa dentro de um diagnóstico, né? Principalmente isso em relação às doenças mentais, por exemplo, que às vezes fica pesando sobre uma pessoa um diagnóstico mal feito de uma doença mental, que são as mais difíceis de muitas vezes estabelecer um diagnóstico completo. Então, existe uma necessidade de uma conversa entre o paciente e o médico para que essa pesquisa seja de comum acordo e que o paciente vá entendendo, então, o que ele está tendo e o médico vai entendendo mais aquele paciente, né? Então, eu acho que, basicamente, onde pode estar incluído aí o obstáculo à cura. O obstáculo pode ser tentar enquadrar rapidamente o paciente num diagnóstico, tentar fechar o diagnóstico sem excluir todas as possibilidades, todas as hipóteses diagnósticas, né? Ou não levar em conta a subjetividade de cada um, que são aqueles diagnósticos dinâmicos da homeopatia, né? Então, que o homeopata faz vários diagnósticos, inclusive o diagnóstico medicamentoso, porque nós damos um específico àquele caso de doença. Então, é bom porque no decorrer do tempo, a gente fica sabendo quais os medicamentos realmente funcionam naquele paciente, como ele reage, né? E a gente pode ir aprimorando o tratamento de forma individual, né? E aqui tem uma outra questão sobre se a homeopatia, então, não utiliza os CIDs. Não, a homeopatia utiliza o CID, né? Porque o CID é como se fosse uma grande catalogação de doenças, né? Então, ela vai ajudar a gente a ter uma visão mais acurada do que está à nossa frente na hora de tratar. Porém, ela não é o mais importante para o método homeopático. O mais importante é escutar o paciente e anotar da forma como ele fala e pesquisar a evolução desse sintoma ou sinal no decorrer do tratamento. Então, a gente vai tratar não o CID, baseado no CID. Nós vamos tratar aquela espécie de doença de acordo com a individualidade e o estado de saúde do paciente no momento. Levando em conta, então, aí todas as nuances que a gente já conversou aí agora recentemente, né? E que é muito importante da energia vital, da reação vital do paciente. E aqui tem a Sandra me falando aqui, Dr. Walter, você foi o único médico que escutou a minha mãe, ela se sentiu acolhida, agradeço. Então, é muito forte quando a gente escuta isso, né? Não é só uma questão de vaidade, é lógico que eu me sinto lisonjeado de ter sido capaz de escutar, mas muito humildemente me coloco do lado daqueles que estão tentando cada vez mais me abrir para escutar profundamente aquele indivíduo que está na minha frente. Então, quando a gente descobre que conseguiu ajudar uma pessoa com uma boa acolhida, né? E isso não é de desprezar, porque 60% de um tratamento pode ser a acolhida, ou como a gente estuda na medicina, o efeito rapport, que é o puro fato da pessoa buscar o médico e desabafar.
e ser acolhida pelo médico. Se acontece esse acolhimento, nós já mexemos com 60% da cura. Estamos agora com um exemplo, né, com a Covid-19, que o maior ato é o distanciamento social e lavar as mãos e usar álcool gel e máscara, que com isso nós conseguimos 80% de proteção. Então não é desprezível essas medidas. Isso não significa que a homeopatia é placebo, que ela cura por indução, porque a gente tem isso comprovado no decorrer dos 220 anos de uso da homeopatia, que ela curou todos os tipos de doença, todos os estados, desde os mentais até os físicos mais graves. Então, isso não precisa ser comprovado, é só a pessoa ir na literatura e estudar. Então, o que é importante? É um relato como esse que a Seda está colocando aqui. A possibilidade de fazermos um tratamento efetivo de saúde, né? Começando pela acolhida, começando pelo acompanhamento, de estar ao lado. Clínicos é aquele que está ao lado do leito, aquele que acompanha a evolução da doença, mas também depois ele é o médico, é o que mantém, media, né, a saúde junto com o paciente, mantém o estado de saúde, tá? Então, muito importante, aí agradeço aí a lembrança da Sandra e mande aí um pensamento para sua mãe, né? Muito importante quando a gente é acolhido, né? A gente busca, em primeiro lugar, né, imaginar no pior sentido, quando a gente não tem algo que possa ser tratado ou que possa ser entendido, porque ou minha vitalidade já está no final, ou estou com algo muito grave, já sei que eu vou morrer, né? E encontrar companheiros que nos deixem finalizar a nossa existência de forma digna, que estejam ao nosso lado, né? E a gente acompanha mesmo até o finalzinho, porque é muito importante tudo o que acontece na vida da pessoa, principalmente no momento da partida. Então, o homeopata ele também não é muito favorável o excesso que acaba ocorrendo em relação às UTIs no final da vida das pessoas. Como se a gente tivesse uma ansiedade, né, de fazer a pessoa sobreviver um tempo um pouquinho maior e não se preocupa com a qualidade, com a acolhida e com o importante momento da morte. E a mesma coisa, né, eu também sou médico obstetra, né, e trabalhei na outra ponta com o nascimento. A importância do nascimento, de ser bem acolhido e bem recebido no planeta, né? Então são, vamos dizer, os momentos críticos da nossa vida tem muita relação com a entrada e a saída da vida e os momentos onde a nossa saúde esteve em jogo ou esteve em transformação, né? Porque as crises de saúde são oportunidades aonde o organismo está encontrando uma forma de cura que também tem um significado de transformação. Curar é transformar. Então eu deixaria um pouco essa mensagem hoje, né, que o diagnóstico pode se tornar um obstáculo, como eu tenho pessoas que chegam com um diagnóstico errôneo de depressão, tudo hoje é jogado nesse diagnóstico de depressão, e não buscam entender o que está acontecendo com o seu processo e seguem a vida com um erro, né? Como se ela tivesse um defeito, como se ela não pudesse compreender o processo dela e ultrapassar, né? Então, não, a gente tem que buscar o entendimento do que está acontecendo comigo. O diagnóstico é importante, mas ele não é a principal coisa. Outra coisa é em relação ao tratamento. Porque se eu fecho o diagnóstico, eu fecho as possibilidades de encontrar possibilidades de tratamento. Então, muitas vezes, a hipótese
ela tem que ser refeita de momentos em momentos para a gente ver se está no caminho certo. Né? Por isso que a gente vai periodicamente ao médico, faz avaliações periódicas. Né? Então, discuta com o seu médico sobre a realização de exames, não deposite tudo na mão do exame, muito menos na mão do médico, seja um pesquisador. Né? E já quero avisar o pessoal que nós vamos estar lançando um curso para pacientes, né? Para quem quer entender a homeopatia, os conceitos, e para também quem quer aperfeiçoar, que já se trata com a homeopatia, e quer aperfeiçoar o seu entendimento do tratamento homeopático e do seu estado de saúde. Então, em breve aí, né, Cláudio, estaremos fazendo também a propaganda, né, para podermos discutir esses temas que a gente vem aqui debatendo nas reflexões matinais, um pouquinho mais aprofundado e numa linha de raciocínio onde eu possa construir uma visão da homeopatia. Né? E o mais importante para a homeopatia é ter uma boa prática, uma boa experiência. E assim todos podem obter a tão sonhada cura, a tão sonhada transformação. Tá? Então, um abraço. Não sei se eu respondi o que você queria, se tem algum detalhe que gostaria de expor, Cláudio. Tá fechado o microfone do Zoom. Eu estava a sua imagem, estou achando que eu não estou... Agora começou. Começou? Ah, legal. Não, eu achei que foi extremamente assunto importante e acho que você cumpriu assim muito bem. Colocou essa diferença aí, eu gostei da cura e tudo mais. Acho que é só isso. Obrigada. De nada. Então, até mais. Agradeço aí os amigos que acompanham diariamente aí no Instagram e no Facebook. A gente vai postando também lá no YouTube, né? Isso, no canal da Homeopatia Online. É só buscar por Reflexões Matinais que aparecem todos os vídeos postados. Legal. Então, um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau. Abraço, Walter. Tchau. Tchau.